Olá, galera, boa noite. Primeiramente, tenho que informá-los que eu estou bem resfriado, ok? Então, não vou poder falar em uma tonalidade mais alta, mas eu espero que dê para compreenderem, tá? A aula. E minha garganta tá super incomodando. Então, já peço desculpa desde já. Por causa desse resfriado, teremos alguns problemas ao longo do vídeo, como alguns incômodos, ok? Então vamos lá, galera. Além de tudo, a vida tem que continuar, tá? Então nossa aula será sobre vírus, ok? Entramos nesse assunto porque eu e a Carol, né, e os demais professores temos certeza que o coronavírus será assunto nos vestibulares. Ou melhor dizendo, coronavírus. Então, galera, brincadeiras à parte, vamos lá. Os vírus são organismos acelulares que são incapazes de se reproduzirem fora de uma célula. São basicamente formados por material genético e envoltos por uma capa proteica. Então, galera, os vírus são organismos bem simples que se destacam pela ausência de células, ok? São muito conhecidos pelas doenças que causam aos seres humanos. Entretanto, é importante saber que alguns são inofensivos, tá, para o homem. Nos slides a seguir, vamos descrever melhor as características, a estrutura e a maneira como os vírus se reproduzem, ok? Então vamos lá. Característica. Os vírus são palavra derivada do latim vírus, que significa veneno ou toxina, ok? Eles são organismos microscópicos, extremamente pequenos, que possuem um tamanho que pode variar de cerca de 20 a 300 nm. Para se ter uma ideia desse tamanho, os vírus que possuem cerca de 20 nm de diâmetro são menores que o ribossomo. É uma pequena estrutura celular responsável pela síntese de proteínas. Em razão desse pequeno tamanho, na maioria das vezes, só podem ser vistos pelo microscópio eletrônico, ok? A característica mais marcante dos vírus é a ausência das células. Então, por isso, eles também não possuem organelas importantes. Por exemplo, os ribossomos, que reproduzem, ou melhor dizendo, que produzem proteínas, nem mesmo são enzimas, as quais são necessárias para a realização de diversas reações, ok? Uma característica bem interessante é o fato de que o vírus podem ser cristalizados, o que não é observado nas células, tá? Então, por conta da ausência de células e de uma maquinária metabólica, os vírus são incapazes de se reproduzir sozinho, tá? Sendo fundamental, então, parasitar uma célula para que isso possa acontecer. Em sequência dessa característica, os vírus são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios, tá? No próximo slide, temos alguns vírus. Vírus do HIV, da hepatite B, da ebola, da adenovírus, a influenza, vírus da raiva, o bacteriófago, papilomavírus, o rotavírus,
e o vírus da herpes simples, ok? Então, os vírus possuem material genético na maioria das vezes ou RNA ou o DNA. No caso do mimivírus, temos uma situação um pouco comum, tá? Já que nele são observados os dois, tanto o DNA quanto o RNA, tá? Outra característica peculiar é que o material genético dos vírus também podem ser DNA de dupla fita, DNA de fita simples, RNA de dupla fita ou RNA de fita simples, ok? Agora nós vamos para a estrutura dos vírus, ok? Então, a estrutura dos vírus é bem simples, tá? Quando comparamos com qualquer organismo possuidor de células, podemos dizer que os vírus são partículas constituídas por material genético envolto por uma camada proteica. É raro, né? Em alguns casos, podemos observar um envelope membranoso envolvendo a cápsula de proteínas. Vamos ver a seguir a respeito de cada uma dessas partes, tá? Aqui temos o envelope, temos aqui, ó, o envelope. Aqui, essa parte aqui, temos o capsídeo. E nessas duas partes, temos o material genético. O envelope, tá? Os envelopes são encontrados nos vírus, tá? São geralmente derivados da membrana plasmática da célula, onde o vírus se reproduzem, tá? Esse envelope, ele apresenta os fosfolipídios e proteínas da membrana, além de proteínas e glicoproteínas que possuem origem viral, ok? Agora, os capsídeos. O capsídeo é uma cápsula formada por proteínas que envolvem o material genético. Ele apresenta diferentes formatos e é formado por pequenas subunidades denominadas de capsômeros, tá? Ou capsômeros. E o material genético, né? Nos vírus encontramos o DNA, o RNA ou os dois combinados. Os vírus que apresentam DNA são chamados de vírus de DNA e aqueles que possuem RNA são chamados de vírus de RNA, ok? E aí, galera? Os vírus são vivos ou não são? Então, os vírus são organismos considerados por muitos, aliás, como organismos sem vida. Entretanto, uma parcela dos pesquisadores acreditam que os vírus apresentam vida, porém com algumas diferenças. Aqueles que defendem que o vírus não são seres vivos baseiam-se nas seguintes evidências. Vírus não possuem células, ou seja, são acelulares. Isso contrapõe a teoria celular, que diz que todos os vírus possuem células. Dessa forma,
os vírus não poderiam ser considerados vivos, ok? Outro tópico. Vírus só conseguem se reproduzir no interior de uma célula. Outro tópico. Vírus não possuem metabolismo próprio, ok? Já os que acreditam que os vírus são vivos, eles se baseiam nas seguintes ideias. O vírus apresenta material genético e os vírus são capazes de sofrer mudança ao longo do tempo, ou seja, são capazes sim de se evoluir, ok? Agora nós temos a reprodução dos vírus. Como dito anteriormente, gente, o vírus é incapaz de se reproduzir de maneira independente, sendo fundamental, assim, a participação de uma célula. Cada vírus apresenta a capacidade de infectar um tipo específico de célula e, portanto, disse que ele possui especificidade de hospedeiro, ok? Então, inicialmente, o vírus identifica a célula que será parasitada e, posteriormente, ele garante que o genoma viral entre na célula, ok? Quando o material viral está no interior da célula, ele passa a ser replicado pelo hospedeiro e, posteriormente, os ribossomos sintetizam as proteínas virais, ok? A célula hospedeira também garante que o material genético do vírus seja produzido, assim como os capsômeros, tá? Que formam os capsídeos. Quando esses vírus estão prontos, eles saem da célula do hospedeiro, causando a destruição da célula, ok? Aqui nós temos o esquema do que foi falado, tá? Esse esquema é o ciclo reprodutivo de um vírus bacteriófago. Quando observamos os ciclos reprodutivos dos bacteriófagos que parasitam bactérias, observamos dois mecanismos: o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, tá ok? O que seria o ciclo lítico? Então, galera, no ciclo lítico, observamos 5 etapas básicas: a adesão, a entrada do DNA do fago e a degradação do DNA do hospedeiro, tá? A síntese do material genético e proteínas do vírus, montagem e liberação. Na liberação, ocorre o rompimento da célula bacteriana e a liberação de novos vírus, ok? Já no ciclo lisogênico, ocorre a replicação do material genético viral, porém não ocorre a destruição da célula hospedeira. O material genético viral passa a fazer parte do DNA da célula infectada e a cada divisão celular, esse material viral é repassado para as células filhas, ok? Então, galera, agora nós temos algumas doenças causadas por vírus, que são AIDS, catapora, dengue, febre amarela, gripe, hepatite, raiva, resfriado, rotavirose, rubéola e o sarampo, ok?
Esses vírus são bastante conhecidos pelas doenças que causam, né? A maioria dessas doenças provocam febre, dores de cabeça, dor no corpo, indisposição e falta de apetite, ok? Então, na reprodução dos vírus, a grande maioria dessa doença não possui medicamentos específicos, ok? Geralmente sendo recomendado o uso de medicamentos para aliviar os sintomas da doença, como febre e dores. No meu caso, como eu estou resfriado, eu estou sentindo bastante dor no corpo. Então é recomendado que eu tome ou a dipirona ou o Dorflex, né? Em caso de doenças virais, é recomendado principalmente que o paciente faça repouso, hidrate com bastante água ou suco, né? E que tenha uma alimentação bem saudável, ok? Como existem várias doenças causadas por vírus, não é possível descrever todas as formas de prevenção, uma vez que algumas possuem maneiras bem específicas. Porém, de maneira em geral, podemos citar algumas medidas que podem diminuir, tá? As chances de adquirir algumas dessas doenças. Que são elas? Vacinas, tá? Inclusive, estamos na campanha de vacina, porém, só os idosos, agentes médicos e pessoas com doenças, né? Doenças crônicas. Nós por enquanto não entramos nesse nesse quadro de vacinação. Ter uma boa higiene pessoal, evitar contatos com o doente. Aqui em casa eu estou utilizando aquelas máscaras, né? Que são recomendadas. Alimentar-se bem, uma alimentação saudável, bastante fruta, a laranja, que é rica em vitamina C, o suco do limão também, tá? Também tem o suco de beterraba, né? No caso a vitamina. Temos também tá na ponta da língua para falar. O inhame, suco do inhame. O suco do inhame, ele causa, né? Tem o poder da imunidade. E é óbvio, perdão, gente. Beber bastante água, tá? Então é isso, gente. Através dessa matéria, a professora Carol entrará no assunto do coronavírus, ok?